Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno que vem crescendo em Portugal e no mundo: a fuga de cérebros. O que leva tantos jovens altamente qualificados a deixarem seu país em busca de reconhecimento, oportunidades e condições dignas de trabalho? Será que Portugal está valorizando seu maior patrimônio, o capital humano? Neste vídeo, vamos assistir juntos a uma reportagem especial e refletir sobre isso com respeito, consciência e empatia. No final, quero muito saber a sua opinião. Use os comentários para debater com inteligência, sem ódio, sem rótulos. Aqui é espaço de diálogo, não de divisão. Mas antes de começarmos, já aproveita para deixar seu like, que ajuda muito esse conteúdo a alcançar mais pessoas. E se você gostar do vídeo que vamos assistir, deixe também seu apoio no canal original e aproveite para visitar outros conteúdos deles. Informação de qualidade precisa ser valorizada e compartilhada. Agora sim, prepara o coração e a mente, porque o tema é sério, toca a vida de muitos e pode dizer muito sobre o futuro de um país inteiro. Vamos juntos? A Europa tá uma bagunça e os jovens estão fugindo de lá para lugares melhores e mais baratos. Pobreza, desemprego, abandono, estudar a vida inteira para no final não conseguir nada. Esses são alguns dos motivos para a geração Z não querer mais viver na Europa. Mas o que exatamente está rolando? Por que a Europa deixou de ser um sonho para se tornar um pesadelo? Por que alguns países são tão caros de se viver e você nem um emprego encontra? Nesse vídeo eu vou te contar por que os jovens estão fugindo de muitos países da Europa e não querem mais voltar. A Europa foi vendida como um lugar onde tudo dava certo. Estudar bastante, tirar boas notas, entrar numa boa universidade era o caminho perfeito para uma vida segura, estável e uma vida bem tranquila. Era isso que os pais ensinavam. E era isso que muitos jovens da geração Z acreditaram. Só que hoje, essa promessa parece cada vez mais vazia. A educação ainda é valorizada de certa forma, mas o diploma, que antes era uma chave para você conseguir qualquer coisa na vida, hoje em dia é só mais um papel. Você pode estudar, se formar, falar 3 idiomas e mesmo assim, talvez não consiga um emprego digno. Quando você consegue, o salário não cobre nem o aluguel de um quarto. A sensação é de você ter feito tudo certo, mas ter sido enganado. O mercado de trabalho está bem saturado, exigente e em muitos casos até injusto. As vagas pedem experiência para quem acabou de sair da faculdade. Contratos são temporários, você recebe pouco dinheiro e às vezes são até disfarçados de estágio. No fundo, muitos jovens sentem que a Europa que prometeram para eles simplesmente não existe mais e talvez nunca tenha existido de verdade. Os pais da geração Z viveram uma realidade muito diferente. Em muitos países da Europa, bastava terminar um ensino médio ou fazer um curso técnico para conseguir um emprego muito bom. Comprar uma casa, dava para fazer isso com um salário médio. Você conseguia ter filhos, viajar, guardar dinheiro, e tudo isso parecia fazer parte do básico da vida. Só que hoje, esse básico não existe mais. Os jovens têm mais estudo do que nunca, mas também têm mais ansiedade, mais pressão e menos oportunidades. A competição é uma competição do mundo inteiro. A tecnologia está mudando o tempo inteiro também, e o custo de vida sobe muito mais rápido do que os salários. A promessa era muito simples: estude, se esforce e você vai ter sucesso na vida. Mas como será que está a vida de quem seguiu esse conselho hoje em dia? Muitos deles estão endividados, outros vivem com os pais até os 30 anos. E uma boa parte está aceitando qualquer tipo de trabalho que aparece, mesmo que seja fora da área de formação, mesmo que tenha um salário ruim ou seja um emprego bem estável. Mas como que a Europa, tão rica e tão próspera, chegou a esse ponto? O que está acontecendo para tantos jovens quererem fugir dos seus países e irem para outros lugares? Bom, eu vou te explicar, mas antes eu preciso que você veja o cenário atual mais de perto. Desemprego. Quando a gente fala de desemprego na Europa,
Muita gente pensa que é uma coisa distante, uma coisa isolada, ou que só tá em países que estão em crise ou pobres. Mas a verdade é que o desemprego entre jovens virou um problema em vários lugares do continente. Alguns desses lugares, 1 a cada 3 jovens simplesmente não consegue trabalho. E a gente não tá falando de pessoas preguiçosas ou desinteressadas. São jovens muito qualificados, com diploma, com fluência em vários idiomas, com muitos cursos extras, mas que simplesmente não conseguem trabalhar, não conseguem entrar no mercado de trabalho. Esses jovens foram apelidados de NEETs, uma sigla em inglês para dizer que eles não estudam, não trabalham e não estão em treinamento. É meio que uma geração parada no tempo, estagnada. E isso não acontece só porque faltam vagas. O problema é bem maior. As universidades continuam formando milhares de pessoas com conhecimento teórico, só que o mercado mudou. O que o mercado quer, muitas vezes, nem é ensinado nas faculdades. Existe uma diferença brutal, muito grande, entre a educação formal e a realidade do trabalho. Além disso, boa parte das oportunidades que tem são bem precárias. São contratos temporários, com salários bem ruins, ou com jornadas parciais e nenhuma chance de crescimento. Para muitos jovens, o futuro parece um beco sem saída. Se você estuda, você não arruma um trabalho. Se você tenta trabalhar, você ganha tão pouco que nem consegue sair da casa dos seus pais. Se você desiste dos dois, vira só mais um nas estatísticas. E enquanto isso, a sua sensação de impotência, de que você não consegue fazer nada, só cresce a cada dia. O tempo vai passando, as oportunidades não aparecem. E o que era para ser uma fase de construção, acaba se tornando um período de sobrevivência. O custo de sobreviver na Europa. Agora imagina o seguinte: você passou anos estudando, lutando por uma vaga, conseguiu um emprego e mesmo assim você não consegue pagar nem o básico. Esse é o retrato atual de boa parte da juventude europeia. É verdade que muitos jovens estão deixando Portugal em busca de oportunidades porque não se sentem valorizados no próprio país. Mas se os próprios cidadãos enfrentam esse cenário, imagina os imigrantes. Além da falta de valorização, enfrentam descaso, abandono e discriminação velada, seja pela idade, aparência física, peso ou origem. As exigências são muitas, mas as condições de trabalho quase sempre são mínimas. Mesmo quando existem vagas, muitas empresas não aceitam pessoas que não se encaixam no estereótipo de boa aparência, o que inclui desde padrões de beleza até a idade. E não para por aí. É difícil conseguir estabilidade, contrato ou até receber corretamente pelo trabalho feito. Porque sim, a lei existe, mas nem sempre é respeitada. E a verdade nua e crua é que há empresas que preferem usar estagiários de forma prolongada, evitando contratações formais e aproveitando mão de obra barata. Esse é o retrato de uma realidade dura que precisa ser discutida com seriedade e urgência. O custo de vida disparou, especialmente nos grandes centros urbanos. Aluguéis altíssimos, contas que não param de subir, transporte caro, até a alimentação básica está pesando no bolso. Sair com os amigos é coisa de luxo. Em cidades como Lisboa, Barcelona e Paris, o preço de um quarto dividido pode consumir mais da metade do salário de um jovem recém-contratado. Isso quando ele consegue alugar, porque em muitos lugares, os proprietários exigem garantias muito grandes, meses adiantados, contratos muito longos, ou simplesmente não querem alugar e pretendem colocar no Airbnb para turistas, porque assim eles acabam ganhando mais dinheiro. O resultado? Milhares de jovens adultos, muitos com mais de 25 ou 30 anos, ainda moram com os pais. Não por escolha ou preguiça, mas por falta de opção. E é aqui que a conta começa a pesar mentalmente também. Porque a sensação não é só de crise econômica, é de estagnação de vida. Não dá pra sair de casa, não dá pra casar, não dá pra planejar filhos, muito menos comprar um apartamento. A geração Z cresceu ouvindo que teria o mundo nas suas mãos, se eles estudassem e se esforçassem um pouquinho. Só que hoje,
muita gente sente que não tem nenhum pequeno espaço para chamar de seu. E é justamente aqui que uma pergunta começa a aparecer com cada vez mais força. Será que vale a pena ficar aqui? A fuga para o digital. Diante de tanta frustração, muitos jovens estão simplesmente desistindo da Europa. Não da Europa quanto continente, mas da versão antiga de vida europeia. Aquela que você tem um emprego fixo, uma tal estabilidade, uma carreira, uma aposentadoria. Essas ideias parecem cada vez mais inalcançáveis. Ou pior, meio que irrelevantes. A maioria das pessoas não quer mais isso. No lugar disso, o que cresceu foi a vontade de fugir. Fugir do sistema, do país, desse modelo tradicional. Alguns começaram a procurar trabalho online. Eles viraram freelancers, criadores de conteúdo, nômades digitais, tentando ganhar em moedas mais fortes ou até mesmo em euro, mas pela internet, enquanto vivem em lugares mais baratos, como o Sudeste Asiático ou até alguns países da América Latina. Outros fizeram as malas de verdade e foram embora do país. Alemanha, Irlanda, países nórdicos se tornaram destinos bem populares para jovens que viviam no sul da Europa. E não é só uma questão de grana, é pela sensação de que você realmente tem alguma chance. O que está acontecendo é um fenômeno chamado de brain drain, a fuga de cérebros. Além de tudo isso, há um problema estrutural gravíssimo que pouca gente comenta: o abandono das vilas e aldeias. Não se investe em desenvolvimento local, e isso concentra todos os recursos, oportunidades, transportes e empregos apenas nos grandes centros urbanos. O resultado é um efeito colateral cruel. Os centros ficam cada vez mais caros e sobrecarregados, enquanto muitas aldeias são praticamente esquecidas, dando lugar a um cenário de abandono total. Nessas regiões esquecidas, os jovens não têm oportunidades reais para crescer, se desenvolver ou sequer pensar em formar uma família. Falta acesso, falta estrutura, falta incentivo. E isso obriga quem nasce ali a sair, deixando para trás suas raízes, sua história e suas possibilidades. Não é só uma fuga de cérebros. É uma fuga forçada pela negligência de décadas. Isso precisa ser dito, isso precisa ser mudado. Ou seja, a Europa está perdendo justamente as pessoas mais capacitadas, mais criativas, pessoas que realmente querem trabalhar, porque elas não conseguem oferecer o mínimo de perspectiva. E sabe qual que é o mais irônico disso daqui? É que esses países que estão perdendo seus jovens investiram muito pesado na educação deles. Eles pagaram cursos, bolsa, estrutura, e agora eles veem esses talentos indo embora para lugares onde, na maioria das vezes, eles não vão ser bem valorizados. É uma situação bem decepcionante mesmo. E tem aqueles que permanecem no país e que não conseguem uma vaga decente nem na internet, nem fora dela. Para esses, resta aceitar o que aparece. E o que aparece, na maioria das vezes, não é liberdade. É exploração disfarçada de oportunidade. Muitos jovens estão sendo empurrados para formas de trabalho informal que, a princípio, até parecem flexíveis, modernas, legais, mas que na prática muitas vezes significam trabalhar muito, ganhar pouco e não ter nenhum tipo de direito. É claro que existem exceções, mas não dá para tratar isso como regra. Entregadores de aplicativo, motoristas, freelancers sem nenhum tipo de contrato, microempreendedores solitários que viram noites para pagar as contas, é tudo chamado empreendedorismo de sobrevivência, onde você não empreende porque gosta daquilo ou porque teve uma ideia realmente boa. Você empreende porque ou é isso ou é passar fome, igual muitas pessoas no Brasil. E no meio dessas pessoas, muitas delas só queriam de fato um salário, férias, a chance de viver um pouco mais de dignidade. Eu não digo estabilidade porque eu não acredito que exista estabilidade em emprego. Só que até isso virou um luxo por lá. Essa condição péssima de trabalho é uma coisa real. E o pior, ela vem sendo normalizada.
E muitos jovens acabam desistindo no meio do caminho. Eles não são preguiçosos. Muitos deles só estão esgotados. E entre tantas promessas que fizeram, a única certeza que muitos têm é que esse sistema atual não foi feito para eles. Crise de propósito. Além do desemprego, da precariedade, do custo de vida, existe uma crise um pouco mais profunda, que muitas vezes acaba passando despercebida. A crise de identidade. Muitos jovens europeus hoje se sentem desconectados, não só do mercado de trabalho, mas de uma ideia maior de sentido para a vida. E por trás disso existem várias causas que se entrelaçam. Uma delas é o declínio das narrativas tradicionais. Eu vou explicar. Por décadas, a Europa foi moldada por valores e histórias bem sólidas. Religião, família, nação, ideais políticos. Só que grande parte da geração Z não gostam muito disso e esses alicerces eles acabaram enfraquecidos. O pensamento ateu e secular, que cresce a cada ano, até trouxe uma liberdade para pensar e viver sem tantos dogmas, mas ao mesmo tempo deixou muitos jovens sem respostas claras para grandes perguntas da vida. O que eu faço aqui? Qual que é o meu propósito de fato? Além disso, a história recente da Europa, marcada por guerras, reconstruções, crises econômicas e sociais, criou uma geração anterior que viveu num período de relativa estabilidade, com esperança de crescimento desses países. Já a geração Z, que é a geração atual, herdou um continente marcado por instabilidade, nem um pouco de certeza de nada, muita briga política e problemas com migração. Então muitos jovens não sabem bem o que fazer ou o que vai ser o futuro deles. Existe também a influência das redes sociais. Embora conectem as pessoas, muitas vezes reforçam a ansiedade e até mesmo uma comparação constante com outras pessoas. Tudo isso só piora esse vazio existencial. Por isso, a rejeição dos jovens quanto à Europa não é apenas econômica, mas também é profundamente cultural. Eles estão procurando uma resposta para suas perguntas, mas parece que esse lugar não tem muita coisa a oferecer. Apesar de tudo, nem toda a Europa está afundando no mesmo barco. Isso daqui não é uma generalização. Alguns países acordaram antes e já começaram a agir. Na Finlândia, por exemplo, o governo implementou políticas voltadas especialmente para jovens. Apoio psicológico gratuito, programas de transição entre estudo e trabalho, até mesmo ajuda com custos de vida, com habitação, para quem está começando na vida adulta. Na Estônia, que é um país bem pequeno, mas muito inovador, os jovens são incentivados a empreender com o apoio do Estado. Eles ganham mentorias e até mesmo acesso fácil a recursos digitais. O ensino é conectado com o mercado e os estudantes já saem das escolas com noções práticas de tecnologias, marketing e até resolução de problemas. Nos Países Baixos, existe um foco muito grande em saúde mental, em bem-estar e coisas do tipo. Por lá, não é uma vergonha você dizer que está cansado, dizer que está perdido ou até mesmo precisando de ajuda. Ao contrário, isso daqui é visto como um passo importante para conseguir uma sociedade melhor. Esses países entenderam que não adianta você formar jovens muito inteligentes se eles não tiverem espaço para isso. E eles entenderam que ajudar esses jovens no início da vida adulta não é uma caridade, é um investimento no futuro da nação. No fim das contas, o que está acontecendo com a geração Z da Europa não é só uma crise econômica, é uma crise de confiança também. Confiança no sistema, nas promessas feitas, até mesmo no próprio futuro. Mas parece que ainda dá tempo de mudar. Talvez alguns países desses enxerguem essa realidade e mudem isso. Isso só o futuro vai nos dizer. O que mais assusta não é só a falta de soluções, mas a incapacidade, ou talvez a recusa, de se olhar com firmeza para os verdadeiros problemas de Portugal. Os políticos seguem brigando por pautas que desviam a atenção do essencial. Concordo que a imigração precise ser organizada com responsabilidade,
Mas focar apenas nisso não resolve os outros problemas estruturais que estão esmagando o povo português dia após dia. É como apontar para uma rachadura na parede enquanto a casa desaba por falta de alicerce. A verdade é que não vemos lideranças com coragem para falar das reformas que não vêm da saúde, que falha da educação, que agoniza da falta de moradia digna, da precarização do trabalho, dos salários baixos, da violência silenciosa, do desemprego, dos preços que não param de subir, das taxas abusivas, da exclusão digital, da desvalorização do idoso e da juventude. Muitos só sabem culpar fatores externos e esquecem que é responsabilidade interna construir um país mais justo. Se não fosse a imprensa, e olhe lá, muitos desses problemas seriam completamente abafados. E o que assusta ainda mais é a sensação de que o povo está se acostumando a viver com pouco, não por escolha, mas por sobrevivência. Portugal é um país rico em história, cultura, fé, tradição e humanidade. Mas o que temos visto é o esvaziamento silencioso de suas aldeias, o colapso das oportunidades e a chegada de investidores estrangeiros que lucram com turismo, enquanto a maioria da população assiste sem esperança. Estão vendendo Portugal como um produto de luxo, enquanto muitos portugueses já não conseguem pagar o básico para viver com dignidade. É hora de parar de maquiar os problemas. É hora de parar de colocar a culpa sempre no outro e assumir com maturidade o que precisa ser feito. Políticas públicas, estruturais, corajosas e honestas, com foco em dignidade, equidade e futuro. Porque se não conversarmos como adultos agora, seremos governados como crianças por quem só quer enriquecer com silêncio, medo e manipulação. Portugal merece mais. O povo merece mais. E toda a comunidade de língua portuguesa que Portugal pertence e vive cá também. Vamos falar como adultos e assumir os problemas para os resolver e saber como e a quem cobrar. Um beijo e deixem like e comentários com respeito. Obrigado.